ano, bom dia! Tudo bem com vocês? Ah, comigo tudo bem. Você tá vendo alguma coisa de diferente em mim? Pois é, esta é a semana do aventureiro, não é verdade? Cadê os aventureiros da minha turma? Tem aventureiro aí ou não tem? Ó, é a semana do lenço. Eu tô com meu lenço aqui porque tanto eu quanto Israel somos aventureiros. E se você for aventureiro e também tiver o seu lenço, sabe que eu gostaria que você tirasse uma foto de lenço na sua semana do lenço e me mandasse, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de receber. Muito bem, hoje na nossa aula de história a gente vai dar continuidade nos estudos da era industrial. Nós estamos chegando próximo, né, à atualidade, ao mundo moderno, à contemporaneidade. E nós começamos estudando a respeito da indústria, do surgimento das fábricas, das indústrias. E eu mandei para vocês um vídeo que é um filme, um trecho do filme Tempos Modernos de Charles Chaplin, que faz uma crítica a respeito da forma como trabalhavam os operários naquele período. E hoje nós vamos continuar, vocês já viram então um pouquinho como que era a vida do operário dentro da fábrica, não é? E hoje nós vamos continuar vendo como que era a sociedade industrial, como ficou a sociedade após o crescimento das fábricas ali nos países europeus, ok? Como nós vimos na aula anterior, as fábricas surgiram na Inglaterra, não é? E agora, né, elas se expandiram algumas para algumas outras cidades, em outros locais da Europa. E como que era dividida essa sociedade? Essa sociedade industrial ela era dividida em duas classes. Os operários de um lado e do outro lado os proprietários, os donos das fábricas e também das terras onde vinha a matéria-prima para aqueles produtos. Então, como que eles viviam? Bem, nós vimos como era o trabalho, né? Como que era o trabalho do operário? Eles trabalhavam, turma, de 10 a 12 horas por dia. Já imaginou? 10 a 12 horas por dia, naquele ritmo que nós vimos no filme Tempos Modernos, era daquele jeito que eles trabalhavam, muito corrido, o tempo todo não podia parar, como se fossem máquinas, e eles trabalhavam exaustivamente. Não tinha nenhum tipo de direito ou de preocupação com relação à saúde, e até mesmo como alguns alunos até descreveram nos seus textos. Tem alguns que ainda nem me mandaram o texto, eu estou aguardando o texto de alguns, tá bom? Eu recebi de poucos alunos, então os outros ainda precisam me mandar o texto sobre o filme, o trechinho do filme Tempos Modernos, sobre como que era a qualidade de vida do trabalhador das fábricas naquele período. Pessoal, então eles trabalhavam de 10 a 12 horas por dia, com uma carga exaustiva, trabalho pesado. E como que era o trabalho dos proprietários da indústria? Bem, era um trabalho com menos horas, com certeza. Era um trabalho muito mais burocrático, muito mais ligado à supervisão, que não pegava diretamente no pesado. Essa era a diferença entre o trabalho dos proprietários e o trabalho dos operários. Muito bem, as casas. Como que eram as casas? Os operários, eles moravam, apesar de trabalhar 10 a 12 horas por dia de forma exaustiva, os salários eram bem baixos e eles moravam em cortiços. Cortiços é como se fosse um prédio cheio de pequenos cômodos, onde ali se dividiam para morar várias famílias, né? E esses cortiços eram tão apertados que as pessoas viviam amontoadas. Nesses locais, pessoal, não tinha água encanada. Já imaginou como era difícil a questão da higiene? Trabalhar de 10 a 12 horas por dia, viver num local amontoado com muitas pessoas e não ter ainda condições de tomar um banho reparador, de higienizar muito bem a casa e também as roupas e a si mesmo. Então era uma situação um pouco precária, né? Bem precária. Além de não ter água encanada, não tinha também nenhum tipo de organização para o esgoto. Então o esgoto ficava a céu aberto. Então imagine o mau cheiro, imagine a quantidade de insetos e doenças que proliferavam nesses cortiços. Era uma situação muito insalubre, muito prejudicada. Eles moravam próximos às fábricas para poder trabalhar e nós vimos na aula anterior que próximo às fábricas o ambiente era bem poluído, né? Como as fábricas eram as máquinas movidas a vapor, da queima do carvão, eram chaminés queimando e soltando fumaça todo o tempo, então muitos poluídos. Então a vida deles não era muito legal, a moradia também não.
Como que era a moradia dos proprietários e donos das indústrias? Eles moravam em casarões construídos nos lugares mais distantes da cidade, chamados subúrbios, próximo a parques arborizados. Eu vou mostrar aí para você, tem um desenho que está no livro, vou mostrar para você, só para você ter uma noção. Então era assim, próximo a parques arborizados, ruas melhores, as casas eram bem grandes e com muitos cômodos para poucas pessoas morarem, cheias de luxo. Então esse era o jeito que eles viviam. E com certeza a qualidade de vida era muito superior, a começar pela estrutura da casa, pela disponibilidade de água e outros recursos tão importantes para a manutenção do nosso dia a dia e da nossa qualidade de vida. E como que era a alimentação? Nós vimos lá na Revolução dos Alimentos que os operários ficaram conhecidos como comedores de batata, não foi? Sim, a comida básica deles, pessoal, era batata e pão. Eles faziam de uma a no máximo 2 refeições ao dia. Exatamente, imagina uma refeição antes de trabalhar, aí trabalhava 10 a 12 horas por dia e outra refeição quando voltava do trabalho, se tivesse. E era só batatas e pães. Imagina, é muito nutritivo batatas e pães apenas? Fica faltando muitos nutrientes, não é? Então essa era a alimentação deles. E como que eles comiam? Como a alimentação também era escassa, porque o modo de vida deles era bastante pobre, como nós podemos dizer assim mesmo. E quem que comia primeiro? Comia primeiro os homens que trabalhavam. Depois, em segundo lugar, os meninos que já trabalhavam também, porque eles precisavam trabalhar para ganhar algum sustento. E por último, comiam as mulheres que não trabalhavam e as crianças menores, se sobrasse. Uma triste realidade. Agora, como que era a alimentação nos casarões, a alimentação dos proprietários e industriais? Pessoal, a alimentação deles era uma alimentação farta, com muito luxo. Quem que cozinhava eram empregados que trabalhavam nestas casas. Eles trabalhavam lá para limpar e cozinhar. E a alimentação, ela era, além de bem farta, uma alimentação também bem variada, diferentemente da alimentação dos operários. Nesse momento, a gente já começa a perceber uma separação entre duas classes, uma diferenciação social que vai ficando cada vez mais evidente e também preocupante pelo lado daqueles muitos que trabalhavam sem ter as devidas condições. Muito bem, além disso, as indústrias, as fábricas foram crescendo e essa classe da sociedade, que eram os donos das indústrias, começou a acumular riqueza e grande luxo. Eles gostavam muito, eles tinham tempo, né? Eles trabalhavam menos e tinham mais dinheiro, e eles gostavam muito de se divertir em festas e saraus. Os saraus, pessoal, tá até aí no cantinho do livro, era uma reunião festiva, normalmente noturna, em casas particulares, realizadas com o objetivo de ouvir música, poemas, ou ainda outras expressões artísticas. Então eles se organizavam para ter esse momento de lazer, festas, saraus e divertimentos. Além disso, eles frequentavam teatros, corridas a cavalo, tudo isso para poder se divertir. A partir de 1870, pensa só, essa classe era uma classe que já não fazia quase nenhum tipo de atividade física, devido, né, que o trabalho deles agora era um trabalho bastante burocrático, não era um trabalho pesado, um trabalho prático, né? Então eles começaram a praticar esportes. Então surgiram alguns esportes, como por exemplo patinação, ciclismo e tênis, com o objetivo de manutenção da saúde, já que eles não tinham, né, esse tipo de hábito. Para a gente encerrar a aula de hoje, nós vamos ler juntos o Você Sabia, que está na nossa página 98. Abre o livro e fica ligadinho aí comigo. Então vamos lá. No Brasil do século XIX, ainda não haviam cidades industriais como na Europa. No entanto, aos poucos foram feitas algumas tentativas de trazer a indústria e a tecnologia ao país. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, foi um empresário que incentivou a criação de vários empreendimentos tecnológicos e industriais, como a construção de navios a vapor e a iluminação a gás nas cidades. Entre os seus projetos, destaca-se a primeira estrada de ferro do país, ligando as cidades do Rio de Janeiro e Petrópolis, cujo trecho original foi inaugurado em 1854.
Porém, o governo brasileiro da época, Império, ainda não tinha interesse nesse tipo de empreendimento, o que prejudicou muito os negócios de Mauá. A industrialização no Brasil e o crescimento urbano somente se desenvolveriam com força na segunda metade do século XX. Pessoal, aqui tem uma ilustração, né, do lançamento da pedra fundamental da Estrada de Ferro de Mauá, em Fragoso, no Rio de Janeiro, ocorrida em 29 de agosto de 1852. Então, embora o que nós estamos estudando já fosse uma realidade na Europa, nós percebemos que no Brasil, só mesmo depois da segunda da segunda parte do século XX, a partir de 1950. As nossas atividades hoje são as atividades da página 98 e mais a correção da aula anterior. Assim que você terminar a sua atividade, você já vai fazer a correção, me avisa que a tia vai te enviar a correção e aí você já me envia a atividade corrigida, tá bom? Pessoal, é muito importante, depois da correção, você me enviar para a tia validar da validação final da sua atividade e marcar a sua presença na aula, combinado? Então, por hoje é só. Daqui a pouquinho vocês vão ter aula ao vivo, né? Com a professora Hannah de inglês e eu vou estar lá para dar um tchauzinho para vocês. Muito bem, então até daqui a pouco com a professora Hannah. Um grande abraço e até mais!